Agora, tratando de projeções econômicas para o agro, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou nesta semana as projeções para o agronegócio em 2025. O PIB no agro deve subir 5% em relação a 2024, puxado pela produção de grãos e crescimento da indústria de insumos e das indústrias exportadoras. Porém, a CNA revelou uma preocupação com a alta dos juros e inflação no Brasil, além dos desafios atrelados a um câmbio valorizado. Os desafios no orçamento público também estão no radar, pelo potencial impacto que podem ter na disponibilidade de recursos para crédito rural e seguro agrícola. Vamos entender o que vem pela frente em 2025 com Alê Delara, que é diretor da Paine Agronegócio e nos faz companhia. Alê, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar contigo. Da mesma forma, Alê, qual vai ser o cenário para o agro em 2025? 5% de crescimento projetado pela CNA é um cenário de otimismo? Vai ter renda no setor agro? Qual é a sua visão? Eu acredito que sim, Kellen. O ano de 2025 tende a ser um dos melhores para o agronegócio brasileiro, porque produtos que tiveram quebras de produção na última temporada terão produções muito grandes. A soja tem uma perspectiva de produção recorde agora para a temporada 2024 e 2025. O milho deverá ter a segunda maior produção da história, segundo o levantamento da Conab. E aquelas commodities que terão alguma redução de produção, como o café, por exemplo, estão trabalhando com preços em níveis recordes. E também há um cenário muito positivo para a pecuária no Brasil, já que nós temos a virada do ciclo pecuário, então preços mais altos do que nós tivemos no início do ano. O desafio ele está justamente na gestão de risco, porque é um setor que está muito alavancado. Essa alavancagem ela vem sendo formada desde 2023, quando nós tivemos uma grande queda nos preços dos produtos agropecuários aqui no Brasil. Então, muitos empréstimos foram feitos com taxas muito altas e esses empréstimos vêm sendo carregados até agora. Esse ano de 2024, alguns setores já sentiram essa elevação, tivemos um número recorde de recuperações judiciais e o ano de 2025 deve ser nessa mesma tocada. Mas com relação a volume de produção e com relação a volume de exportação, nós devemos ter um ano excelente para o agronegócio. Interessante, porque quando a gente fala de PIB, a gente fala de produção com um dólar em novo patamar acima de 6, isso também ajuda a inflar, aumentar esse número, mas muita gente reclama sobre a rentabilidade. Rentabilidade da soja, de acordo com diferentes consultorias no Brasil, pode ficar em uma das piores rentabilidades em áreas, por exemplo, de Mato Grosso, mais distante dos portos, em pelo menos 20 anos. Então, de um lado, a gente tem um PIB positivo, mas de outro lado, a gente tem um desafio de renda. E esse desafio vem de uma produção alta, mas de preços não tão remuneradores para a soja. Esse será um problema ou não chega a tanto na sua avaliação? Vai ser um problema sim, Kellen, porque nós tivemos uma elevação de custos a depender do momento que os produtores rurais fizeram a compra dos seus insumos. Aqueles que se anteciparam, conseguiram comprar para a soja, por exemplo, um cloreto de potássio em meados do primeiro semestre, eles pegaram preços muito favoráveis. Quem foi realizando comercialização ao longo desse segundo semestre para entrega futura, travando taxa de câmbio, travando prêmios de exportação, ou às vezes mesmo atuando sobre o derivativo da Bolsa de Chicago, esse conseguiu garantir alguma margem positiva. O desafio ele vai estar para quem deixou para comprar na última hora, para quem está totalmente descoberto na venda agora. E como nós já começamos a sentir que teremos uma safra muito grande, os preços já começaram a ceder. Assim, as relações de troca elas começam a piorar, ou seja, eu preciso de mais produtos para pagar os meus insumos e isso acaba trazendo um prejuízo. Quando eu trago para a mesa também a alavancagem, a taxa de juros dos empréstimos anteriores, de uma escassez de crédito nesse momento, já que o setor trabalha preocupado com o risco de dominância fiscal, com o risco de recuperação judicial, que nós tivemos um grande crescimento esse ano, é um ano bem desafiador. Então, vai depender do momento que os produtores fizeram a aquisição dos insumos, o momento que ele fez a venda e como que ele está tratando a gestão de risco dentro da propriedade. Mas que será um ano de margens mais apertadas do que nós tivemos nos anos anteriores,
Isso com certeza. Muito bem. Isso a gente está falando aqui de soja, para todos que nos ouvem. Há pouco a Ledelara citava outros exemplos, o café, que está com um dos preços mais altos da história, a pecuária, que também está num ciclo de recuperação, o milho, segunda safra, que ainda promete também uma rentabilidade positiva. Passando adiante, a nossa pergunta para a audiência, Ale, é: o PIBão do agro vai melhorar a renda no Brasil? Você já disse que no agro, em alguns segmentos, a gente vai ter renda positiva, deve ser um ano bom. Mas a renda do Brasil, e por que essa pergunta? Porque se a gente tem uma produção maior, em tese, a gente pode ter uma diminuição da inflação dos alimentos. Se o alimento pesa menos na cesta básica, pode sobrar mais renda para a população. Faz sentido? É isso que a gente vai ver para 2025? O agro vai ajudar a economia do Brasil a não entrar no fundo do poço? Essa é uma pergunta difícil de responder, Kellen, porque nós teríamos que separar por setores. Então, como eu tenho matérias-primas que poderão ter preços mais baixos do que nós tivemos em 2024, 2023, 2022, como é o caso da produção de milho, produção de soja, outros setores tendem a ter preços mais altos, como é a questão das carnes, já que nós teremos menos oferta de animais para serem abatidos, principalmente no segundo semestre do próximo ano. O óleo de soja deve se manter em patamares mais elevados, mas aí dependeremos de quais serão as políticas do Trump que serão implantadas nos Estados Unidos com relação aos biocombustíveis. Se ele mantiver a relação que o Joe Biden implantou e colocar as tarifas contra Canadá, contra México e contra outros países, poderemos ter uma corrida por produção de óleos vegetais nos Estados Unidos, elevando as cotações na Bolsa de Chicago e, naturalmente, nós sentiremos aqui no nosso óleo de cozinha. O café também não há uma perspectiva de que nós teremos uma grande redução de preços no próximo ano. Então, dentro dos produtos da cesta básica, alguns sim, nós poderemos ter preços um pouquinho menores, agora outros, certamente, nós teremos uma inflação muito forte vindo o ano que vem. Então, nos termos de troca, a depender também como que será a guerra comercial e se a China virá para o Brasil comprar mais produtos, nós poderemos ter um arrefecimento na expectativa da inflação. Agora, ter uma renda melhor do ponto de vista de termos de troca e de relações de troca é só se o dólar realmente cair, voltar a cair para diminuir um pouco a pressão da inflação pela moeda estrangeira e se o risco fiscal também diminuir com os juros voltando a cair no segundo semestre, porque no primeiro semestre, pelo último relatório do Banco Central, nós teremos mais 2 aumentos na taxa de juros e juro alto encarece os produtos aqui no mercado doméstico. Muito clara a sua análise. Para a gente fechar, tem muita gente nos assistindo, Ale, com decisões para tomar. Decisões de compra de insumo, decisão de venda da produção e um cenário de muita volatilidade. Sobe e desce quando a gente olha para câmbio. Câmbio que saltou nas últimas semanas para um novo patamar. Os juros que estão em viés de alta e você muito bem colocou isso. A pergunta que fica é, diante deste cenário que tem uma série de desafios, você já mencionou que a gestão de risco é um dos pilares. Além dessa gestão de risco, qual é a visão da Pine para dólar e para juros, para a gente entender se é momento de tomar alguma ação? Sim, nós temos um grande risco de dominância fiscal, que é quando a expectativa do mercado acaba desancorando com o que está acontecendo no mercado. Então, a elevação de taxa de juros passa a ter pouco efeito sobre a moeda. Esse risco está muito latente no mercado, então isso deverá, pelo menos no curto prazo, manter a taxa de câmbio em níveis bem elevados. Quando nós falamos de compras de insumos, por exemplo, para o milho, para o trigo no próximo ano, que estão ainda descobertos um percentual, passa a ser um risco para as relações de troca. Nós já vimos aumento dos fertilizantes na última semana, as relações de troca acabaram piorando bastante, então tem que ficar de olho nesta relação de troca. Os juros no Brasil, nós já sabemos que eles vão aumentar nas próximas 2 reuniões, então financiamentos eles ficarão mais caros, então é outro ponto que tem que olhar para não se alavancar demais, porque a parcela pode ficar insustentável para o próximo ano e gerar um desfalque no caixa. Eu já tenho uma desancoragem natural dentro do agronegócio, já que eu faço um desembolso antes da minha receita. Então, isso pode piorar com juros altos. A dica que eu poderia dar é, para quem é produtor rural, olhar a margem, não se ater muito ao preço, porque temos que garantir a margem, por menor que seja. E ficar na expectativa de sempre preços melhores à frente pode trazer uma armadilha, pode trazer uma surpresa, já que teremos níveis de produção recorde, principalmente para a soja no primeiro semestre. Isso pode derrubar mais ainda os preços, piora as margens e aí seremos obrigados a recorrer a empréstimos caros. Então,
O segredo desse ano, acredito que vai ser olhar a margem de lucro, atuar travando a margem de lucro, independentemente do preço que se apresente. E o dólar vai ser um desafio, porque estamos comprando insumos caros nesse momento e não sabemos qual será a taxa de câmbio lá na frente, a taxa de juros lá na frente para vendermos os nossos produtos. Muito bem. Inclusive, essa semana eu ouvi de um profissional que faz gestão de risco que a dica que ele dava, que vai muito ao encontro do que você disse aqui, é evitar o descasamento da moeda. Se comprou num dólar de 6 o insumo, tentar vender um pouco da produção no dólar de 6 para evitar que essa volatilidade cambial traga prejuízo nos negócios do agro. Achei interessante e combina bem com o que falamos por aqui. Ale de Lara, diretor da Pine Agronegócio, um prazer recebê-lo. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Até a próxima. E a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, fez uma nova projeção para a safra de grãos do Brasil nesta semana e estimou uma produção de 322,4 milhões de toneladas. Se confirmada, essa produção vai ser 8,2% maior que a safra passada. Entre os motivos para essa estimativa de alta na área de grãos estão as chuvas, que favorecem os principais estados produtores. Na soja, a produção estimada de 166,2 milhões de toneladas, alta de 12,5%. Produção total de milho estimada em 119,6 milhões de toneladas, alta de 3,4% em comparação com a safra anterior. Nesta tela, para quem nos assiste pela TV, é possível observar projeções também para culturas como trigo, arroz e feijão.